Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Léo aqui, estou passando como a gente combinou no curso esse sábado para apresentar para vocês com um pouco mais de calma a nossa ferramenta de planejamento financeiro, que é uma planilha de Excel. Então, assistam esse vídeo com calma antes de você elaborar o planejamento financeiro de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, não deixe de mandar um e-mail para a gente, que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas para que vocês possam usar a ferramenta, tá? Então, a planilha tem aqui embaixo 5 guias que vocês vão utilizar. Nós vamos começar pela guia de orçamento, que é onde efetivamente a gente vai fazer o orçamento, e depois a gente vai para as demais, tá? Então, nessa primeira guia aqui de orçamento é onde você vai colocar todas as informações relativas à sua vida financeira. Tá? Você vai colocar aqui a sua renda, o que você gera de receita, seja salário, vale alimentação, prolabore, aluguel, talvez você tenha uma renda extra aí com aluguel. A renda é tudo que entra de dinheiro todos os meses na sua conta, né, para você. Depois você vai lançar aqui embaixo os gastos com habitação, saúde, transporte, despesas pessoais, lazer, comemorações, filhos, educação, despesas financeiras, como eu comentei, aqueles gastos que tem com o banco, investimentos, se você já investe. Tem uma categoria aqui embaixo em branco que você pode colocar o nome que quiser e uma categoria para sonhos e projetos. Tá? Então vamos imaginar, vou fazer um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Como a gente está no finalzinho de abril, vocês vão fazer o orçamento de vocês de maio até dezembro de 2020, tá? Se você arrastar aqui a barra, vai abrir o orçamento do ano de 2020 mais à frente, tá? Minha sugestão é que você faça dos 2 anos e faça todos os meses, tá? Não faz o orçamento de maio para maio, aí espera chegar final de maio para fazer junho, não, faz o orçamento do ano inteiro. Então, vou fazer um teste aqui com 3 meses, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que seria, tá? Então, imagina aí uma família que tem uma renda de R$ 2.500 mensais, e a renda que você vai colocar aqui são as informações de renda líquida, tá? Ou seja, é o seu salário já descontado os impostos, aquele dinheiro que você efetivamente recebe todo mês. E aí essa família tem um gasto de R$ 800 com aluguel, e tem um outro gasto aqui com transporte, com combustível de mais R$ 300. Não vou fazer um exemplo muito grande para a gente ganhar tempo aqui. Então, conforme você alimentar essas informações aqui, essa outra guia aqui, que é uma guia que diz para onde vai o seu dinheiro, ela vai te mostrar para onde vai o seu dinheiro, por isso que é o nome dela. E ela vai mostrar um gráfico aqui para você, aonde vai dizer o percentual da sua renda que vai para cada classe de despesa daquelas, aqui tem a corzinha da cada classe de despesa, e o saldo, que é o quanto que sobra acumulado nos 2 anos que você vai fazer o orçamento, tá? 2019 e 2020 é o acumulado dos 2 anos. Da onde vem essa informação de saldo aqui, tá? No final da planilha aqui de orçamento, tem umas linhas aqui que diz o seguinte, ó, para cada mês, qual que foi o total dos seus rendimentos, porque ele vai somar toda a sua renda. Algumas famílias, o marido e a esposa trabalham, os filhos ajudam na casa, então tem mais de uma renda, né? Tem mais de não é um único valor que está entrando, existem outros. Ele vai somar todos os seus gastos, então todos os gastos que você informou no seu orçamento, nas guias de cima, ele vai somar aqui e vai dar um saldo. Então, para aquele mês que eu fiz um exemplo lá, ó, a família tem um rendimento de R$ 2.500, ela tem 1.100 de gastos, no mês de maio sobrou R$ 1.400.
acumulado R$ 1.400, porque a gente não tem nada lançado nos outros meses. Se a gente pegar o mês de junho, R$ 2.500 de rendimentos, de receita, 1.100 de gastos também, um saldo do mês de 1.400, ou seja, a família tem uma receita de 2.500 e gasta 1.100. Então, tem um saldo positivo aí de 1.400. 1.400 desse mês com 1.400 do mês seguinte, do mês anterior, dá 2.800. Qual é a vantagem de você fazer um planejamento financeiro e por que eu insisto em você fazer o planejamento financeiro para todos os meses até dezembro do ano que vem? Essa parte aqui de baixo da planilha é muito valiosa, porque ela vai te dar um horizonte de fluxo de caixa de todos os meses do teu planejamento financeiro até dezembro de 2020. Então, vai dizer mês a mês se tem algum mês que você corre risco de fechar negativo, está fechando negativo, está fechando positivo, e vai te dar o saldo acumulado. E aí você consegue ter um horizonte de fluxo de caixa. Conhecer o seu fluxo de caixa é muito importante, porque pode ter alguns meses do ano aqui, por exemplo, que você precise gastar um pouco mais do que entra, e aí você não fica devendo para o banco, não recorre a pagar mínimo de fatura do cartão, cheque especial, esse tipo de coisa, porque você se preparou para isso, tá? Vou dar um exemplo. No mês de maio aqui, essa família que eu mostrei de exemplo, ela teve um rendimento de R$ 2.500, gastos de 1.100 e sobrou, né, 1.400 positivo. Se ela tivesse gasto nesse mês R$ 3.000, mesmo tendo 2.500 de rendimento, não seria problema, porque no mês anterior sobrou um pouco. A vantagem da planilha é que ela te mostra isso em números, o quanto que vai sobrar, o quanto que vai faltar, e você não fica tentando calcular o seu orçamento com cálculo de cabeça, porque muitas das famílias se endividam, muitas pessoas se endividam porque tentam controlar o orçamento de cabeça. Eu ganho 2.000, as minhas maiores contas é isso, isso e aquilo, e acaba assim empenhando em alguma dívida, esquecendo na hora de fazer o cálculo de cabeça ali, pula alguma dívida e esquece que tem compromisso para assumir, tá? Então essa é a função dessas duas guias. Não excluam linhas da planilha, não adicionem linhas na planilha, não façam nada disso, tá? Eu vou apagar aqui as informações, porque eu vou mandar essa planilha para vocês. Então eu vou apagar aqui para que as informações não fiquem incorretas. O gráfico já volta a ficar zerado de novo, tá? Vocês podem renomear aqui o nome das despesas, né? Por exemplo, eu não quero, Léo, não quero que o nome que apareça aqui seja energia, porque em casa a gente costuma falar Celesc. Põe aqui Celesc, não tem problema. Quando você alterar aqui, ele vai alterar automaticamente os outros controles, não se preocupem com isso. Você só não pode excluir linhas, nem incluir linhas, nem excluir colunas, ok? Então essa é a primeira parte, eu vou anotar ali depois. Esse vídeo vai chegar até vocês através de uma mensagem que a nossa querida e abençoada Dani vai mandar. Dani, registro aqui, eu e a Gil, nosso obrigado pelo apoio que você deu para que o curso acontecesse, você e o Cleiton, tá? Pelo testemunho de vocês. Fica registrado aqui. E vocês vão receber aí uma mensagem da Dani, você que participou do treinamento. E eu vou colocar mais algumas dicas na mensagem que ela vai te mandar. Então, primeira parte concluída, fazer o orçamento, entender para onde que vai o dinheiro. Outro ponto importante, você vai deixar para registrar a sua renda no final. Lembra que eu comentei? Você vai registrar primeiro as despesas e depois a renda, porque se você colocar a renda primeiro e começar a fazer o seu orçamento, você vai tentar dizer que gasta menos para não fechar nenhum mês negativo, tá? Isso é natural. Léo, esclarece um pouco para mim melhor o que é o conceito do orçamento. Eu vou fazer o meu planejamento financeiro, meu orçamento de maio até dezembro do ano que vem. O que é o orçamento? O orçamento é como você pretende gastar o seu dinheiro
de acordo com os hábitos que você tem, que você já conhece. Você sabe mais ou menos quanto que você gasta no mercado, quanto que você gasta de combustível, quanto que você gasta de lazer, com restaurante, essas coisas, e você vai colocar, e isso vai te orientar, são essas informações que você vai utilizar para o teu orçamento, tá bom? Depois a gente tem uma guia aqui de registro de gastos e despesas. Essa planilha passa a ser a sua amiga inseparável a partir de agora. Portanto, se você não a conhecia, muito prazer, eu sou a planilha de registro de gastos e despesas. E aqui, a partir de agora, você vai registrar todo o dinheiro que você gastar, tá? Como eu comentei no curso também, você não precisa fazer isso todos os dias. O que eu sugiro é pegue uma caixinha ali, uma caixinha de sapato, ou uma caixinha bonitinha que você gosta, vai colocando as notinhas ali dentro. O dinheiro que você gasta em lugares que eles não costumam dar a nota, já é um exercício que eu quero te convidar a fazer, que é comece a pedir o cupom fiscal dos lugares aonde você vai, mesmo que seja uma padaria, qualquer coisa, fala para a pessoa do caixa, ela falou, me dá o cupom fiscal aí que eu uso para controlar as minhas finanças. Isso é uma forma de você contribuir também com a questão legal, que os estabelecimentos são obrigatórios a emitir cupom fiscal, a emitir nota fiscal. Não é nenhum pecado você pedir isso, embora tenha alguns lugares que não gostem de fornecer. Se por acaso o estabelecimento não tiver ou não quiser fornecer, chegue em casa e anota onde você gastou e o que você gastou. Então, a gente também tem isso em casa, tem alguns lugares que a gente vai que eles não dão cupom fiscal. A gente coloca ali a data, o valor que gastou e o nome do lugar, e guarda também nessa caixinha. E toda segunda-feira, eu e a Gi, nós dedicamos meia hora, no máximo, às vezes nem dá meia hora, 20 minutos, para atualizar as despesas da semana anterior. Então, você vai colocar aqui a data, vamos, por exemplo, dia 28/4, gastei R$30, sei lá, Chapecó. Mercado, que classe que é isso? Mercado é na classe de habitação. Ele vai buscar lá naquela planilha de orçamento aqui, o nome das classes, tá? E que tipo de despesa que é de habitação? É mercado. Lembra que a gente mudou Celesc lá? A gente mudou energia para Celesc, já apareceu aqui, mercado. Tá? E essas são as informações que você vai atualizar. Só isso, mais nada. Toda segunda-feira. Se você achar mais fácil fazer na terça, quarta, enfim. Mas faça isso toda semana. Uma vez por semana você vai atualizar os gastos do mês. Fazendo isso, você vai vir aqui no resumão e vai clicar em atualizar, e ele vai atualizar o quanto que você gastou e vai agrupar as despesas por grupo de despesa aqui, Esse grupo de despesa aqui, ele vai aparecer aqui conforme você vai alimentando as suas despesas, tá? Então, usa um pouco para criar um hábito. Você vai clicar com o botão direito aqui, atualizar. Não é bruxaria, não é mágica, é tecnologia. E a vantagem dessa ferramenta aqui, desse recurso comparado com o registro de gastos e despesas, é que, por exemplo, se você for no mercado 10 vezes no mês, e vir aqui, 10 vezes no mês, 10 vezes no mercado, gastando R$30, vai dar R$300. Se você vir aqui no resumo, clicar em atualizar, ele vai somar os valores que você registrou aqui, tá? Essa planilha aqui, essa guia aqui, como todas as outras, você não deve excluir linhas, excluir aqui, vem aqui e excluir, não pode, não faça isso que vai deixar de funcionar a planilha, nem colunas. Então, se você quiser apagar alguma coisa, você vem aqui e apaga as coisas. Tá bom? E aí, se você apagar e vir aqui no resumo e atualizar, vai sumir de novo. Tá bom? Uma vez por semana, atualizadas as suas despesas, você vai vir aqui e vai monitorar. Um exemplo. Vamos supor que você tem um orçamento aqui de mercado
de R$ 800 por mês. Então, fazendo uma conta rápida, R$ 800 por mês dividido em 4 semanas do mês, se você vai no mercado uma vez por semana, você não é uma pessoa que tem aquele hábito de fazer uma compra grande no começo do mês e depois ir comprando os itens que aparecem como necessários, você tem que gastar no máximo R$ 200 por semana no mercado. Então, você vai fazer o registro das despesas e o acompanhamento toda semana para acompanhar que você não vai, para acompanhar com o objetivo de você não extrapolar aquele limite que você colocou de gastos no teu orçamento. Fazendo isso uma vez por semana, você consegue ir monitorando ao longo do mês e não deixa a parte financeira escapulir, tá? Por que acompanhar pelo menos uma vez por semana? Se você deixa para atualizar suas despesas só depois que o mês terminou, primeiro, existe um risco grande de você não fazer isso, porque acumula muito comprovante, muita despesa para você digitar, você vai achar que é cansativo, que é chato, vai arrumar um monte de desculpa e não vai fazer. E aí vai deixar de usar a ferramenta, de fazer um controle financeiro e talvez no próximo curso você esteja lá de novo para tentar entender de novo por que não deu certo da vez anterior. Lembra que eu comentei que para alguma coisa se tornar hábito, a gente precisa fazer isso por no mínimo 3 meses. Então, você tem que fazer isso no mínimo 3 meses sem parar para isso entrar como hábito na sua vida e depois você também não vai parar não, você vai continuar fazendo. Essa planilha passa a ser uma amiga inseparável sua. Então, se você deixar para fazer uma vez por mês, você vai desanimar e não vai querer fazer, vai arrumar desculpa. E fazendo só depois que o mês fechou, se você extrapolou alguma despesa do mês anterior e o seu orçamento fechou negativo, você vai ter que correr atrás no mês para gastar menos para cobrir aquele mês negativo que fechou. E quando o mês fecha negativo, se você não tem reserva, você está arriscado ou a atrasar a conta, pagar juro, ou usar limite de cartão, ou usar limite de cheque especial do banco. E todos esses recursos que você recorre quando você fica sem dinheiro, você paga juros por isso. Atrasou o boleto, paga juro, pagou taxa, fatura mínima de cartão, paga juro, usou limite de cheque especial, paga juro. E o juro nada mais é do que o valor, o preço que você paga para pegar no banco um dinheiro que você não tem. O banco não vai te dar o dinheiro pelo mesmo valor que você pegou. Se você pegar lá R$ 1.000 emprestado, você não vai devolver 1.000 para o banco, você vai devolver 1.200, 1.300. E aí você está jogando o seu dinheiro fora, você está pagando para o banco te emprestar o dinheiro no momento que você não tem, tá? Então, isso é a respeito do orçamento. É muito importante, se você quiser, a nossa sessão de coach financeiro individual, que você alimente essa planilha e que ela seja o mais fiel possível ao seu orçamento, senão a gente não vai conseguir te dar uma orientação legal. E caso você tenha alguma dívida, para as pessoas, para as famílias que têm dívida, a gente criou uma planilha aqui de inventário de dívidas, tem até uns exemplos aqui, ó. Você vai colocar, eu tenho uma dívida aqui de um empréstimo de R$ 4.000 que eu fiz em 24 parcelas, eu pago R$ 220 por parcela, eu já paguei 10 parcelas, e aí se eu for lá no banco que está à vista, quanto que vai custar? Você vai perguntar isso para o gerente do seu banco, e ele fala, se você pagar à vista, eu faço por R$ 2.000, desculpa, por R$ 2.000, por exemplo. Essas duas linhas aqui cinza é só um exemplo para você saber por que nós precisamos desse levantamento de inventário de dívidas, tá? Se por acaso o teu orçamento está fechando negativo, ou você está com um nível de endividamento que você precisa de uma ajuda nossa para colocar suas finanças em ordem, o inventário de dívidas vai nos ajudar a entender, de acordo com a característica da dívida, com o peso que ela tem e outras regras que a gente utiliza, quais as dívidas você deve vir quitando primeiro para que isso tenha o melhor resultado na sua vida financeira, tá? Então é para isso que a gente precisa.
Quero deixar você tranquilo também que a nossa sessão de coaching individual, ela é individual mesmo, vai estar eu, a Gi, se você é solteiro, vai estar só você, se você é casado e você e o seu cônjuge. E o que a gente conversar nessa sessão de coaching financeira é extremamente confidencial, ninguém vai ficar sabendo, o pastor não vai ficar sabendo, a gente não vai contar para ninguém, isso é a natureza do nosso trabalho, a gente sabe disso. Nós sabemos que nós estamos entrando numa parte muito íntima da vida de vocês, que são as finanças, né? A vida financeira é algo muito intimista, é algo muito nosso, então não se preocupem com isso, não tenham receio disso, mas é muito importante que as informações sejam, reflitam mesmo a realidade para a gente poder fazer um acompanhamento de qualidade com vocês, tá? A gente está orando há um bom tempo já para que Deus nos preparasse para poder compartilhar esse conhecimento, para poder ajudar vocês. Então, podem contar com a gente. Se aparecer alguma dúvida, não deixem de mandar mensagem para os nossos celulares para tirar dúvidas, para pedir algum conselho, alguma coisa, nós estamos à disposição, tá bom? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre a planilha. Tem também aqui a questão do realizado, né? Depois que o mês fechar e você fizer o lançamento das suas despesas aqui de 1º de maio até 31 de maio, você vai vir aqui no resumão, vai atualizar o resumo, ele vai mostrar os valores somados aqui, você vai vir aqui na guia, na planilha do orçamento, por exemplo, vai vir aqui, ó, em maio, você vai apertar essa setinha aqui, ó, logo à frente do mês de maio, e vai lançar aqui o realizado. Qual era o teu salário previsto, quanto que você recebeu, quanto que você previu gastar de água, quanto que você recebeu para cada uma das classes de despesa, tá? E aí aqui embaixo também vai aparecer uns totais aqui de qual era o seu rendimento orçado, quanto que você realizou, quanto que isso variou. Essa é a nossa planilha. Mais uma vez, te desafio a fazer isso por pelo menos 3 meses antes de falar assim, não quero cuidar das minhas finanças. Lembrem que a finança é um aspecto muito importante na nossa vida, principalmente na vida do cristão. Lembrem que o mundo olha a gente com a régua mais alta, então quando a gente tem problemas financeiros, isso também reflete no testemunho que a gente passa para as pessoas que estão ao nosso redor, que não são cristãs. Se você é um cristão endividado, as pessoas olham para você e ainda falam assim, ó, e aquele ali vai na igreja, mas é todo endividado, não paga as contas. Então, a nossa vida financeira também influencia na maneira com que as pessoas vão olhar para Cristo agindo nas nossas vidas. Não se esqueça disso, tá? Então, deixo aí com você esse desafio de fazer e, mais uma vez, contem com a gente, tá bem? Um abraço, Deus abençoe vocês, até logo.